Olá pessoal, sejam bem-vindos à jornada do profissional do futuro. Esses 4 dias em que a Genius propôs para que você assistisse esses vídeos em nossas redes sociais, compartilhasse com os seus amigos ideias sobre como a gente imagina, como que, baseado naquilo que a gente percebe no mercado hoje, baseado em pesquisas, análises que são feitas, a gente consegue projetar quais são as habilidades, as competências necessárias ao profissional que está hoje sendo lançado no mercado e que busca um futuro para ele. Ou então, você que está aí pensando qual faculdade, qual curso técnico, o que você vai fazer depois que você sair aí do colégio, terminar o seu ensino médio, for fazer um vestibular, enfim. A jornada do profissional do futuro pretende te ajudar a pensar quais são as habilidades que você tem hoje, quais são as características que você tem e que você acredita que você pode potencializar e utilizar elas como vantagem na hora de conseguir um emprego, conseguir um estágio e também dar um passo dentro da sua carreira. Se você já está aí no mercado de trabalho, se já está trabalhando, não importa em qual setor, qual área, qual empresa você esteja trabalhando, tá? A ideia aqui é a gente discutir isso. E hoje tá aqui, né? Qual é o perfil e quais são as habilidades necessárias a você, ao profissional do futuro. Deixa eu só pensar aqui junto contigo e esclarecer uma coisa que nós estamos imaginando. Gente, esqueçam essa ideia de que essas habilidades e competências elas só serão aplicadas daqui a 5, 6 anos, daqui a 3, 4 anos, não sei, tá? São habilidades, são competências que a gente já precisa desenvolver hoje. Então, o profissional do futuro, ele começa desenvolvendo as suas habilidades e começa a investir em si mesmo hoje, tá? Não espere para desenvolver isso mais adiante, tá? Então, quando você for lá bater na porta de uma empresa, pedindo um emprego, pedindo um estágio, que esteja preparado, tá? E também você que está aí todo dia saindo de casa, graças a Deus, tem um emprego, tem para onde ir trabalhar, tem muita gente nesse país que está desempregada e você tem um lugar privilegiado dentro de uma empresa, ocupa aí uma função, um cargo que faz com que você tenha uma fonte de renda e também tenha pelo que lutar, evoluir lá dentro, né? Escalar a sua carreira lá dentro, desenvolver. Gente, primeiro passo aqui que nós vamos imaginar é como você está pensando sobre si mesmo, pensando sobre você, sobre as habilidades que você tem hoje em dia e sobre aquilo que você imagina para o seu futuro, tá? O profissional do futuro, ele tem uma visão clara de onde que ele quer chegar. Aí você pode pensar assim, ok, Rafa, tudo bem, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero alcançar aquela posição dentro da empresa e tudo mais. Essa é uma visão que a gente tem, ela é bem subjetiva, digamos assim, porque ela não traz nada que você possa medir. Então a ideia é que quando a gente tem uma visão de futuro, a gente tem uma visão da onde a gente quer chegar, a gente tenha metas claras e que elas possam ser mensuradas, ou seja, que você possa medir aonde você está hoje e aonde você vai estar, onde você já chegou em determinado ponto, tá? Quer ver? Muito simples. Eu hoje quero ser diretor da empresa onde trabalho. Muito bem. Em que ponto eu estou hoje? Estou como estagiário. Muito bem. Então aqui você tem uma meta, né? Que é ser diretor da empresa. E onde você está? No estágio. Então agora a gente precisa pensar juntos o que a gente precisa fazer para chegar na posição de liderança. Inclusive tem uma das aulas, um dos temas de aula é isso, como chegar nas posições de liderança. É mágica? Não, não é mágica. É desenvolver habilidades que a empresa precisa, habilidades que o mercado hoje em dia precisa. Mas, bora focar aqui, né? Nós precisamos definir aonde você está. Então, se eu pudesse te ajudar agora, se eu fosse você, pararia para pensar, poxa vida, amanhã, quando eu acordar, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo aqui, mas vamos colocar para o dia seguinte, para o dia de amanhã. Esse vídeo está sendo postado no domingo originalmente, então se você está vendo esse vídeo no domingo, você vai dizer amanhã é o dia certo, né? A gente acaba deixando sempre para segunda-feira fazer as coisas. Então amanhã é segunda-feira. Se eu puder agora imaginar e pensar, amanhã, o que eu posso fazer que se eu fizer vai me ajudar
a dar um passo em direção à minha visão de futuro. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu não pensei, não tenho essa visão, não tenho essa meta clara na minha cabeça aonde eu quero chegar. Tudo bem, então vamos partir disso? Se eu pudesse agora pegar aqui, pausar esse vídeo e escrever, pegar um papel, uma caneta e escrever aqui a minha visão, os meus planos, os meus sonhos, aquilo que eu almejo para o meu futuro. O que seria? O que você escreveria nesse papel se você pudesse agora pausar o vídeo e fazer isso? Eu sei que talvez você possa fazer isso. Então, quem sabe não seja a hora certa para fazer, tá? De pausar aqui e pensar assim, o que eu quero para o meu futuro? Porque o profissional do futuro, ele tem metas claras, ele tem aonde ele quer chegar, certo? E dentro disso, ele lidera a si mesmo. Então, uma das habilidades mais procuradas hoje em dia, já posso adiantar aqui, é a posição de liderança, é a habilidade de liderar, tá? E se nós pensarmos em liderança, agora você pode pesquisar depois, vai dar um Google aí, liderança, o que significa liderança, tá? O que significa liderança? Se você pudesse liderar a si mesmo, tá? Você seria capaz? Se você agora, eu falar para você, poxa, o quanto líder de si mesmo você é, o quanto você se inspira, o quanto as atitudes que você tem hoje, a congruência que você tem das coisas que você faz, das suas ações, elas estão alinhadas com aquilo que você busca. Se você pudesse fazer essa análise agora, você vai me responder, quanto líder você é de si mesmo? Muito ou pouco? Você é capaz de se liderar? Quais são os teus pensamentos? Gente, olha só, você veio parar aqui nesse vídeo por algum motivo, você se inscreveu, você está acompanhando, você por acaso viu na rede social, mas enfim, já que estamos aqui, pare para pensar. O quanto líder você é sobre si mesmo, tá? E o quanto os teus pensamentos, eles influenciam em tudo aquilo que você faz. Bora lá, pronto, o Rafa agora veio com uma palestra motivacional. Sim, de certa forma, sim. Mas eu acredito muito que a motivação ela não vem de fora, ela vem de dentro. Ela sai. A gente se motiva de dentro para fora. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que acontece aqui dentro é que faz com que as coisas aconteçam aqui fora, tá? Então os teus pensamentos, as coisas que você acredita sobre si mesmo e aquilo que você organiza para o teu dia, faz com que as coisas aconteçam ou não de uma forma ou de outra. Então agora, se você puder parar para pensar um pouquinho, refletir comigo aqui. Os teus pensamentos, eles são mais positivos ou mais negativos sobre si mesmo? O quanto você acredita que você consegue um novo emprego quando você está entregando um currículo, por exemplo? Quando você vê uma vaga de emprego aberta e você resolve se inscrever naquela vaga de emprego, ou uma vaga de estágio que seja, o quanto positivo são, ou melhor, o quanto positivos são os teus pensamentos sobre conseguir essa vaga, sobre alcançar aquilo que você quer. Se você está num trabalho e vamos supor que você seja um vendedor, o quanto você acredita que vai bater a sua meta mensal quando você sai para trabalhar todo dia, quando você liga e contata um cliente, ou quando o cliente está na sua frente e você vai fazer a venda, o quanto você acredita, quanto positivo você é sobre fazer aquela venda, sobre as coisas acontecerem de verdade. Você é mais positivo ou mais negativo com relação a isso? Se você não tinha pensado sobre uma visão do futuro, ou melhor, se você não tinha planejado aí na tua cabeça e quando eu toquei nesse assunto você começou a planejar, ou se você já tem um plano para o seu futuro, uma ideia, um sonho a realizar, uma meta para bater, pessoal ou profissional, que seja, o quanto você acredita que você consegue chegar lá e realizar isso? Quanto? Os seus pensamentos são mais positivos ou são mais negativos? Porque tudo aquilo que a gente imagina e pensa para nós motiva. É a nossa motivação diária. Então, se o teu pensamento ele está no negativo, está na hora de a gente mudar, tá? Antigamente dizia mudar o disco, né? Ou mudar o lado, né? Virar do lado A para o lado B, né? Em coaching a gente diz, estamos no ponto A, vamos chegar no ponto B, né? Onde estou, como eu quero estar, como eu quero ficar. Mas
aqui a gente tem que ser muito pragmático, no sentido assim, sou positivo ou negativo, tá? Aquilo que eu faço trabalha no modo que me impulsiona ou um modo que me trava? As crenças que eu tenho são crenças positivas ou elas são crenças negativas limitantes? Aí você vai me dizer, poxa vida, entrei aqui na jornada do profissional do futuro e o cara não para de falar de coisas pessoais e metas pessoais. Gente, o profissional não se separa do pessoal em nenhum momento. Então foi-se o tempo, já se foi o tempo em que a gente dizia assim, ó, chegou na porta da empresa, a tua pessoa, o teu pessoal fica pro lado de fora e a partir de agora você é o profissional que vai fazer não sei o quê e as tuas emoções não importam. Tudo importa. Tudo importa. E as empresas sabem disso, o teu cliente sabe disso, a nossa vida está aqui, ela está na internet, ela é pública e as pessoas elas sabem que nós não podemos separar o nosso pessoal do nosso profissional. Obviamente que o teu cliente, o teu chefe, o teu colega de trabalho não tem nada a ver com os teus problemas. Ninguém vai querer resolver os teus problemas, tá? Então você não pode estar de cara amarrada, né? Se você não pode estar bravo, você não pode estar com raiva, você não pode estar, pelo menos, transparecer isso. Você não pode. O teu cliente não tem nada a ver com a tua vida pessoal. Mas você tem que estar dentro de ti, ciente de que você não consegue separar as coisas, que necessita controlá-las. Tudo isso, daqui a pouco nós vamos conversar mais de perto, digamos, mais detalhado sobre isso. Mas tudo que eu estou colocando aqui é para você pensar o quanto você é capaz de liderar a si mesmo, o quanto você é capaz de deixar de lado as coisas e separar as coisas, organizar, de forma que o que está acontecendo de ruim ou de muito bom não interfira nos objetivos que você precisa alcançar, tá? Quer ver uma situação que acontece e eu já vi acontecer, já passei por isso e olha só, e é difícil de controlar, mas quando a gente é líder de si mesmo, a gente consegue. Eu trabalho com vendas no meu dia a dia, certo? Eu preciso vender. Eu tenho 2 funções na minha empresa, tá? 3 ou 4 ou 5, mas enfim, principais. Eu trabalho com educação na Gênios Ensino e eu trabalho com fotografia, certo? Eu sou fotógrafo, fotografo eventos, fotografo ensaios. E na Gênios, eu administro a Gênios, dou cursos na Gênios, treino a minha equipe, enfim, trabalho nessas 2. Na minha empresa eu tenho essas funções. Mas eu vendo a todo momento. Se eu vou fotografar um evento, é porque antes de mais nada, antes de tudo, eu vendi aquele evento. Eu fiz um contrato, assinei um contrato com aquela pessoa, meu cliente, entendeu? Se eu tenho um aluno, é porque eu vendi para ele um curso. Ele assinou um contrato de matrícula e ele vai fazer. Eu precisei vender para ele. Todos nós temos metas. E um vendedor precisa ter as suas metas, né? Bem claras. Eu preciso alcançar X valor de vendas no mês. Ou eu preciso fazer X número de vendas para conseguir alcançar o valor que eu necessito e tudo mais. E eu também sou assim. Dentro da minha empresa tenho as minhas próprias metas. O que acontece, muitas vezes, é que o vendedor que está dentro de uma equipe de vendedores, ele faz uma venda muito boa. E ele fica tão empolgado com essa venda, mas tão empolgado com essa venda, que ele faz a divulgação para os colegas, comemora, vibra. E aí está uma coisa que eu faço muito, que é sempre comemorar as pequenas e as grandes vitórias. Sempre se comemora, sempre você leva para celebrar, né? Celebrar as pequenas e as grandes coisas. Mas esse vendedor, às vezes, ele fica celebrando tanto e ele fica tão empolgado por ter feito aquela venda que ele esquece de continuar vendendo. Ou então, ele bateu a meta e aí o que acontece? Tira o pé do acelerador e relaxa e deixa as coisas acontecerem e para de vender. Ou seja, quando a gente poderia entregar um pouco a mais, um algo a mais, uma venda a mais, alcançar uma meta maior, bater uma meta maior, que talvez ela nem esteja no papel ainda, mas que você pode estabelecer e aumentar ela, essa pessoa para. Então ela esquece de dar continuidade.
ela não se controla. Por isso que às vezes as coisas que acontecem que são muito boas também podem influenciar nos nossos resultados de forma negativa. Se a gente só olhar e comemorar e ficar vibrando com aquilo e esquecer de dar continuidade, é a mesma coisa de quando você diz assim, eu saí do colégio e nunca mais vou precisar estudar. Pronto, meu amiguinho, você está perdido, né? O profissional do futuro não para de estudar nunca, never. O que acontece? O estudar que eu estou falando é você fazer a faculdade, se for necessário você fazer um curso técnico, ou então passar teus dias estudando com profissionais que já alcançaram sucesso e você modelar, lendo livros, artigos, revistas, jornais, sites e blogs e escambau que a gente encontra na internet relacionado ao nosso nicho de atuação, à nossa área de atuação. Isso é estudar, mas você precisa estar sempre interessado, tá? Voltando um pouquinho, agora abri um parênteses aqui, né, para falar sobre isso. Voltando um pouquinho. Quando as coisas não dão tão certo assim, também tem gente que se apega muito à coisa negativa que aconteceu e parece que tudo à sua volta para de funcionar da forma que deveria funcionar. Tudo que você está fazendo, de repente, não faz mais sentido e você não consegue progredir. E isso acaba nos influenciando e colocando um freio nas coisas que nós devíamos estar fazendo. Então, quando a gente pensa assim, que coisas ruins e coisas boas elas nos influenciam, a gente precisa estar ligado no nosso líder interior, a forma com que a gente lidera. E é a nossa forma de pensar e agir. A nossa forma de pensar é positiva, então tá, tudo bem, aconteceu um problema, a gente precisa resolver o problema, mas não precisamos ficar tão preocupados a ponto de frear tudo. Então, vamos trazer isso para uma forma prática do profissional do futuro? Estou procurando um estágio numa área específica. Eu não estou conseguindo um estágio numa área específica. Só me abrem outras portas, mas na área que eu preciso, não. Tá aí uma oportunidade de você fazer algo a mais para si mesmo. Um estágio, a gente sabe que a gente aprende muito, muito. É uma pós-graduação fazer um estágio. A gente aprende demais. E por que, mesmo não sendo na nossa área, a gente não faz esse estágio? A gente, enquanto está estagiando, a gente busca outras coisas. Está aí a mesma situação para você que está nesse teu emprego, que você acredita que não gosta do que faz, ou trabalha na empresa assim que não faz muito sentido para ti. Nada, absolutamente nada te impede de continuar procurando algo que faça sentido, que te traga prazer, que você sinta satisfação em fazer e que é a tua atividade profissional no teu dia a dia e que te gera resultados como renda, mas também realização pessoal. Então o que a gente precisa pensar eventualmente é que aonde a gente está hoje é um propulsor para aquilo que a gente quer. E a gente não para nunca de procurar algo melhor e, quando encontrar, se aprimorar dentro daquilo ali. Então, essa é a oportunidade que o estagiário tem para conhecer, para ganhar novas experiências, aprender muito mais, e que no momento em que ele encontrar um estágio na área em que ele está buscando de fato, ele vai chegar lá com uma bagagem de uma outra área também. E ele pode ligar pontos em determinadas situações. Uma coisa que ele aprendeu de uma área pode resolver o problema em outro, tá? E a gente sabe, se você parar para pensar no teu dia a dia, é assim. Muitas coisas que a gente aprendeu para fazer uma determinada tarefa, a gente pode aplicar em outra. E não tem nada, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Sendo que a gente resolve um problema, não é verdade? E quando você vai escrever o teu currículo e você vai colocar lá experiências, né? Poxa vida, não tenho experiências. Quantas vezes apareceram oportunidades na tua frente que você não aproveitou e que elas se tornariam experiências que vão parar ali no currículo, tá? Muitas vezes eu tenho certeza que acontece isso, tá? Então o profissional do futuro está sempre ligado em todas as oportunidades que aparecem. Ele se lidera e pensa, né, nas ações positivas daquilo que ele precisa fazer. Então, gente, isso aqui que eu falei tudo agora, que eu imagino para mim e que eu imagino para os nossos alunos e que são conselhos que a gente dá e diz assim, olha, é dessa forma que a gente precisa
né, criar o nosso ser interior no modo positivo, olhando oportunidades, pensando em que os problemas podem ser resolvidos de alguma forma e não descartando hipóteses de outras áreas que possam nos ajudar. É dessa forma que o profissional do futuro ele vai dar os primeiros passos para o sucesso dele, tá? E agora vamos falar sobre algumas dessas características, dessas habilidades que ele precisa ter para chegar lá na frente. E gente, muitos pensam que a habilidade técnica ela é a coisa mais importante. Sim, concordo absolutamente e está provado por A mais B mais C que a habilidade técnica ela é fundamental para qualquer área. Se você é médico, as suas habilidades técnicas elas precisam ser, né, aprimoradas diariamente e, meu Deus, né? Você não vai no médico que não tem habilidades técnicas. A mesma coisa se você procura um engenheiro, se você pensa em ser um engenheiro no futuro, você vai precisar desenvolver habilidades técnicas assim profundas. Não estou dizendo que isso não é uma realidade, porque o mundo caminhou até aqui com habilidades técnicas, né, muito elevadas. Mas o que poucas pessoas percebiam e que agora se passou a perceber mais, que as habilidades comportamentais, as habilidades socioemocionais e as que fazem a gestão de equipe são tão importantes quanto as habilidades técnicas quando se fala de obter sucesso na carreira e dentro das funções que nós estamos. Então aqui a gente vai tratar de habilidades comportamentais, habilidades socioemocionais que são de suma importância para que a gente consiga entrar ali, no novo mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que exige menos habilidades técnicas, porque existe uma inteligência artificial, existe tecnologia, existem máquinas, existem formas automáticas de serem feitas as coisas, mas as pessoas sempre serão as pessoas. E não há nada nesse mundo que consiga entender outra pessoa quanto uma pessoa. Parece que estou sendo redundante, não é verdade? Mas ninguém te entende melhor do que um amigo seu, do que um familiar seu que você confia muito. E dentro de uma equipe, para organizar e gerenciar as pessoas que estão ali, não haverá nunca, nada substituirá as pessoas que farão esse tipo de gestão. Então aqui eu estou trazendo obviamente que tem uma colinha aqui, tá? Coloquei pontos importantes, líder de si mesmo, a forma de pensar e agir. E agora aqui eu trago então 3 fatores que eu considero fundamentais quando se trata das habilidades que esse profissional que começa a colocar em prática hoje, atualmente, para estabelecer um caminho de sucesso para o futuro. Que são os conhecimentos, que são as experiências e as habilidades técnicas. Veja só, eu incluí aqui as habilidades técnicas, porque sem elas a gente não faz as funções que a gente precisa. E em conjunto com as habilidades emocionais, socioemocionais, as habilidades comportamentais, é que as coisas andam e acontecem. É exatamente a mesma coisa quando se trata de hardware e software, né? Eu sempre pego e comparo isso, né? Você sabe o que é hardware e software? Rapidinho aqui. Hardware é a parte física, são as peças do computador. Software é a parte lógica, são os aplicativos, os programas. Você não faz nada com as peças do computador se você não tiver um software instalado. Mesma coisa, você não faz nada com um software se você não tem aonde instalar ele. As coisas precisam andar juntas. É a mesma coisa quando a gente fala razão e emoção, né? A gente tem que ser mais racional na tomada de uma decisão do que ser emocional. Às vezes a gente tem que olhar para as pessoas e liderar a equipe de forma mais emocional do que racional. Você tem que entender de uma forma mais pessoa, né? Mais coração do que mais cérebro. Então, aqui é a mesma coisa. Habilidades que são soft skills, né? Que a gente chama, habilidades comportamentais e habilidades técnicas, elas andam juntas. Mas vamos lá, vamos tratar sobre os conhecimentos, tá? Conhecimentos é um dos fatores que eu acredito fundamentais para o profissional do futuro. Você vai dizer assim, tá, mas aí isso é lógico, isso sempre se falou, a vida toda se fala.
Mas agora vamos refletir sobre o mercado em que nós estamos inseridos hoje, tá? Eu não sou mais um funcionário de uma empresa, já tenho alguns anos. Eu não sou mais funcionário público, também tenho alguns anos. Passei na minha vida profissional, tanto trabalhando em empresas privadas, quanto em prefeitura, né? Serviço público. Não foram tantos anos assim, afinal de contas, mas eu consegui colocar na balança e analisar as duas situações e chegar num ponto da minha vida que eu resolvi ser dono do meu próprio negócio, dono das minhas empresas e gerir uma equipe, gerir pessoas e trabalhar com pessoas, né? E deixei de trabalhar como funcionário, seja público ou de empresa privada. Dentro disso, o que eu acumulei de conhecimento de um e de outro é incrível. Dá para escrever um livro sobre essa comparação que eu faço dos dois serviços. Mas onde que se encaixa aqui certinho? Conhecimento. Por que eu estou tocando nesse assunto e falando público e privado? Simples. Porque o conhecimento, hoje, dependendo da situação, ele tem que ser pensado como um conhecimento específico, especialista, ou um conhecimento generalista, tá? Vamos ver se você me entende dentro disso. Se você vai tentar atuar, trabalhar numa empresa grande, uma empresa privada grande, você precisa ser especialista naquilo que você vai fazer. Afinal de contas, essas empresas, elas estão buscando especialistas. E no serviço público é a mesma coisa. Abre-se um concurso público, você se inscreve para aquele cargo, para aquela função, e você precisa ser especialista naquela função, né? Numa empresa privada grande também, uma multinacional, não precisa ser multinacional, mas uma empresa grande, né? Médio para grande porte, busca especialistas. Cada pessoa vai trabalhar em determinada área. Já se a gente for trabalhar numa empresa menor ou em setores, empresas da área de criatividade, por exemplo, você precisa ser mais generalista do que especialista. Vamos pegar uma função, por exemplo, que hoje no mercado bomba, que é o profissional que ele é designer gráfico, por exemplo, né? Quem montou aqui foi um funcionário da Gênesis, o Vini. O Vini montou aqui diagramou, fez o design desse slide que está aparecendo aí, né? Ele tem conhecimentos de software para fazer isso, ele tem conhecimento de analisar a situação e encaixar dentro dela um contexto que faça sentido, né? Ele tem uma formação nessa área? Não tem uma formação de faculdade nessa área. É necessário? Seria interessante ter, mas a fundo não é de extrema necessidade. Por quê? Porque o conhecimento que se cria dentro dessas áreas, ele vem muito da vida em si. Agora você está dizendo, meu Deus, esse cara está dizendo que você pode exercer profissões sem fazer cursos. Não é isso que eu estou falando. Tanto que eu tenho uma empresa que vende cursos, que ajuda as outras pessoas a desenvolverem habilidades e competências dentro de uma área específica que elas estão buscando. Não estou dizendo que não há necessidade de estudar, que não há necessidade de fazer cursos. O que eu estou dizendo é que em determinadas áreas, o conhecimento ele precisa ser generalista, ele precisa olhar em volta e você conseguir executar diversas funções sem ser especialista. Você estar dentro de um escritório e você dali conseguir atuar em diversas áreas ali dentro, tá? Você faz isso aonde, principalmente? Quando você está num estágio. Num estágio você aprende diversas áreas. Se você está trabalhando numa empresa de pequeno porte, muitas vezes eu digo assim, quando o cara é empreendedor, né? A mulher é empreendedora, o jovem empreendedor, que ele está abrindo a sua empresa, ele está sozinho naquele negócio, ele faz tudo. Ele abre a porta de manhã, ele faz a limpeza, ele faz a venda, ele faz a organização, ele faz a parte financeira, tudo. Uma pessoa só faz tudo. E aí,
há empresas que são não de tão pequeno porte, quando só uma pessoa trabalha e é o dono da empresa que está ali. Também tem isso, que você vai ter que fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que colocar em prática diversos conhecimentos ao mesmo tempo, tá? Um pouquinho de cada área. E quando você está numa empresa maior, isso não acontece. Então, conhecimento você desenvolve aproveitando as oportunidades que você consegue criar no mercado de trabalho e nas oportunidades que você cria no teu dia a dia também. Porque por onde que a gente olha, hoje a gente consegue aprender, a gente consegue absorver. Vamos dar um passinho atrás e voltar naquela situação em que a pessoa ela está trabalhando numa empresa ou num cargo, enfim, que ela não gosta, né? Mas que ela quer evoluir, ela quer buscar uma coisa que ela quer de fato fazer, que lhe traga prazer e que faça mais sentido para ela, ela pode utilizar todo o conhecimento que ela está tirando dali naquele momento para empregar em outra área. E quando ela conseguir realizar o sonho dela de estar numa função melhor, de estar fazendo algo que faça mais sentido para ela, todo o conhecimento que ela adquiriu ao longo da vida, ela vai aplicar ali. Por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa muito mais paciente, que eu consigo organizar e gerenciar tarefas, clusterizar elas, deixar elas separadas e organizar em pequenas partes, vindo do meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego ele foi de preparador num ateliê de costura de calçados. Então a minha função lá era abrir todos os lotes de peças que tinha, organizar elas, colar as peças que iam ser costuradas depois, enfim, cuidar de todo esse gerenciamento, né? E não era um ateliê grande, era um ateliê pequeno, né? Mas ali dentro tinha que fazer essa função. Aí depois tinha que costurar também, eu aprendi a costurar o calçado e fui costurar o calçado também. Aí depois tinha que fazer não sei o que, não sei o que. Então ali dentro diversos conhecimentos. Então vou dizer, hoje no meu dia a dia eu costuro? Não costuro. Eu colo peças assim para a indústria? Não faço esse tipo de serviço. Mas eu trago daquele tempo e a paciência, né? Eu precisava de muita paciência para fazer aquele trabalho. Porque eu não gostava, detestava, né? Sabe aquela situação em que você está fazendo uma coisa e o tempo parece que parou ali e nunca mais vai passar? É o que eu fazia, né? O que acontecia comigo, aliás. Eu estava fazendo um trabalho, olhava para o relógio, tinham passado 5 minutos de que eu tinha chegado. Olhava no relógio, mais de 5 minutos, e parecia que eram horas que eu estava ali dentro fazendo aquilo ali, porque eu não gostava. Então ali eu aprendi a ser paciente, eu aprendi assim, que eu iria usar tudo aquilo que eu estava aprendendo ali para fazer alguma coisa no futuro. Não, esse conhecimento técnico eu não levei embora dali. Não veio comigo conhecimento técnico. Apesar de que se eu pegasse uma máquina de costura hoje, eu acho que eu seria capaz. Mas o conhecimento técnico eu não usei. O que eu usei foram as habilidades comportamentais que eu desenvolvi ao longo da vida a partir daquele emprego, por exemplo. Depois me foi apresentada, enquanto eu trabalhava nesse ateliê, eu fazia um curso de informática. Depois eu fiz um curso para trabalhar com programas da área gráfica, coisas que eu trabalho até hoje, que eu adoro, né? E me foi apresentada uma oportunidade para trabalhar dentro da área de ensino. E eu aproveitei, né? E até hoje eu não consigo me desligar, não que eu tenha tentado me desligar, mas eu acredito que eu não consigo me desligar da área do ensino. Eu preciso estar em contato com as pessoas, eu preciso estar compartilhando, e é por isso que faz sentido para mim, faz parte do meu propósito, gravar, por exemplo, esses vídeos e montar uma semana de aulas grátis, né? De formas, não é bem uma aula, né? É aqui, estou colocando para vocês uma ideia daquilo que eu acredito que o profissional do futuro precisa ter, baseado nas experiências que eu tive e nas experiências que os nossos alunos têm, tá? Então, os conhecimentos, não importa das áreas, se sejam técnicos ou comportamentais, eles precisam agregar, eles precisam ser utilizados
como oportunidades para você conseguir um emprego novo, você exercer uma função nova dentro da empresa que você está e mostrar que você tem um algo a mais, porque você sabe, você conhece aquilo ali. Então, conhecimentos a gente precisa buscar. E aí vem o outro fator, que são as experiências. Segundo fator que eu trago aqui. Experiências. Que experiências são essas? Tudo aquilo que você faz na sua vida se torna uma experiência. E isso você carrega consigo e você não consegue compartilhar com ninguém. Olha, às vezes a gente fala assim, né? O sentido é de troca, né? A gente diz assim, vamos trocar umas experiências, eu troquei uma experiência com a pessoa lá e tal. Não, na verdade você contou para ela uma experiência que você viveu. Você não conseguiu trocar, entregar a tua, pegar a dela, porque só ela viveu aquela experiência e só você viveu aquela experiência. Eu não estou falando necessariamente da experiência que a gente coloca no currículo, tá? Estou falando de coisas da nossa vida, das coisas que a gente vive e a gente entrega para si mesmo e carrega isso consigo. Nossa, parece que uma coisa tão profunda. Não, uma viagem que você faz e que você conhece lugares diferentes e que você passa por uma experiência de você fazer algo que nunca tinha feito antes, de provar comidas que você nunca tinha provado antes, sabe? Se você está me assistindo aí, que você é de alguma outra região do país que não seja a região sul, muito provavelmente você já ouviu falar e que a comida típica aqui do Rio Grande do Sul é o churrasco, é carne assada, enfim. E que alguns dos meus amigos, às vezes a gente viaja para o Nordeste, viaja para outros lugares, eles procuram, adivinha o quê? Não, vamos procurar aqui uma carne, vamos comer uma carne, vamos comer um churrasco. Tudo bem, né? É uma coisa gostosa, óbvio, mas é uma coisa que eu evito quando eu procuro. Porque se eu for visitar uma região diferente do país, uma cidade, que seja uma cidade, né? Quero provar as culturas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a região italiana onde eu vivo, a região mais alemã, enfim, mais de portugueses, e cada região tem uma cultura forte, né, que herdou desses imigrantes. E mesmo se deslocando alguns poucos, 200, 300 quilômetros, a gente consegue perceber da culinária, por exemplo, né, na gastronomia, uma diferença muito grande de uma região para outra. E eu procuro experimentar, vivenciar, né? É uma experiência para você se acostumar a sair da tua zona de conforto, né? Ampliar a tua zona de conforto, como eu costumo dizer, né? Passar a ter coisas novas e se sentir confortável com essas coisas novas e ampliando e se desafiando. Isso às vezes vai de experimentar uma comida que você diz assim, isso não é bom, não é legal e tal. E olha só, nós estamos falando de uma coisa muito simples que é a comida, mas é um exemplo que eu dou porque muitas pessoas elas travam na situação de experimentar coisas novas, vivenciar, ter esse tipo de experiências. Para você se sentir uma pessoa que está agregando coisas novas, você está trazendo para si coisas novas, se acostumando com isso. Porque no momento em que a gente vai trabalhar numa empresa e surgirem desafios ou as mudanças chegarem, a gente vai se sentir confortável para mudar junto, né? Em 2020, a Genius precisou se adaptar ao ensino online. A gente precisou passar os cursos, enfim, as aulas todas de forma online, né? Houve uma adaptação de plataforma e tudo mais. A gente precisou se adaptar com isso. Eu particularmente, sempre acreditei na educação online. Quando que um método de ensino é pensado para isso? Quando que tudo aquilo que se faz é planejado para que dê certo à distância, no ensino à distância, no ensino digital. Eu acredito que isso funciona quando é planejado. E nós planejamos, nós pensamos e foi disponibilizado dessa forma. Então, para mim, foi fácil fazer isso. Aceitar, eu estou falando. Não que na prática, tecnicamente, tenha sido fácil, mas aceitar. Já alguns de nossos alunos que também vivenciavam isso,
fizeram pós-graduação, fizeram até cursos, estavam fazendo curso de graduação, ou já tinham feito outros cursos online e aceitaram muito bem. E perceberam que o ensino da Genius, ele é qualificado para isso, tá? E muitos outros alunos não, eles resistiram, dizendo assim, não consigo no online. Muitos nem diziam assim, não é por causa nem da plataforma de ensino, nem nada disso. Mas é que as pessoas não estavam acostumadas com isso, né? E em casa, ou no trabalho, seja lá de onde que estavam fazendo o curso, não tinham a disciplina necessária para sentar ali meia hora, uma hora e meia, 2, para estudar. Por quê? Porque aquilo ali, elas nunca tinham vivenciado isso. E muitas pessoas sequer deram a chance para elas mesmas de experimentar isso, de trazer como uma nova experiência para o dia a dia, né? E quem conseguiu trazer essa experiência, hoje em dia leva isso como naturalidade. Alô profissional do futuro, a educação ela vai ser digital. Nós nunca abriremos mão do presencial, de estarmos com outras pessoas, né? De compartilharmos os espaços e o nosso dia a dia. E só abrindo um parênteses aqui, né? Empresas que ano passado fizeram toda uma migração e uma campanha das pessoas trabalharem em casa, né? Home office, enfim. Hoje estão voltando, tá? Apple, por exemplo, Facebook, viram que nem tudo pode ser totalmente online, nem tudo pode estar distante. Mas a educação, ela pode, né? Pelo menos em partes ela pode. E ela deve, né? Porque eu me sinto confortável, às vezes, na minha casa, pegar e estudar alguma coisa que eu teria que me deslocar. Eu vivo numa cidade muito pequena. Aqui na minha região, todas as cidades são pequenas. A gente precisa se deslocar para uma cidade maior, enfim, perder tempo com viagem e tudo mais, até riscos a gente corre, para estudar e fazer uma coisa que está aqui, ó, na palma da mão, que a gente pode estudar. Então, eu sou parte dessa experiência, vivencio essa experiência, né? Porque eu me permiti, em algum momento, vivenciar. E eu só estou trazendo um exemplo, que é o de estudar, ou de fazer um curso, ou de estar presente estudando online. Agora, presente estudando online, porque a gente trata assim como um formato só, a gente está presente, só que de uma forma diferente, né? E essas experiências que eu estou falando, elas também fazem parte da vida profissional, tá? Todas as coisas que você já fez no passado e que são conhecimentos técnicos que você leva para o futuro, são as suas experiências profissionais e também são as suas experiências como pessoa que você pode compartilhar com outros e elas podem te ajudar em outras áreas, tá? E eu, particularmente, não acredito muito quando as pessoas, em gurus da internet, por exemplo, né? A gente conhece um monte de guru da internet, pessoas que falam, só que nunca colocaram a mão na massa, tá? Nunca fizeram nada de prático e vivenciaram daquilo que estão falando, tá? Aqui eu trago assim, quer ver? Um exemplo muito simples e talvez eu seja criticado por isso, mas enfim, por dizer... sabe aquele professor universitário, você que estuda numa faculdade, ou enfim, pós-graduação, que seja, certamente você teve um professor na sua faculdade que ele sempre falou da teoria, ele fala na teoria, mas ele nunca colocou em prática aquilo, tá? Tem uma coisa assim que a gente precisa olhar para trás alguns poucos anos, e valorizar muito os profissionais da educação, os professores, que na época em que não tinha internet, na época em que os livros eram escassos, e eles produziam o material que eles iam usar. Eles estavam compartilhando um conhecimento que eles adquiriram, estudaram e estavam colocando aquilo ali para fora. Eu não estou falando que os professores, cada tempo é um tempo e a gente sabe que a gente precisa se adaptar. Então hoje temos muita facilidade, Estou olhando para o passado, quando se construía um conhecimento e as coisas eram compartilhadas de experiências que se vivenciavam, né? Que não ficava só na simulação, que as coisas elas eram feitas de fato e compartilhadas. Tudo bem, eu levo isso para mim porque tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu tento compartilhar é porque em algum momento da minha vida eu executei aquilo. Se deu certo, se deu errado, não importa. Eu executei e estou trazendo, olha, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, né?
já abri empresa com sócio, já fechei empresa com sócio, já tentei várias coisas, não deram certo, outras deram muito certo, tá? No momento atual, uma das nossas unidades, ela vai fechar o atendimento presencial, da Gênios, por exemplo, e ela vai atender única e exclusivamente de forma digital. Então, aquela unidade vai atender só de forma online. Por quê? Porque dá certo, porque nossos alunos aprendem, porque as pessoas elas precisam se adaptar a isso e é o futuro da educação. Outra unidade que a gente tem vai atender presencial e online. Então, o online faz parte da nossa vida agora, por exemplo. Então, isso deu certo? Vou manter. Se não tivesse dado certo, tudo bem, quer dizer, vamos fechar isso aqui, não vai funcionar, vai dar errado, não vou atender online de jeito nenhum. Então, ponto. Mas a gente passou por essa experiência, por isso que a gente pode hoje vir e compartilhar e dizer, olha, deu certo ou não deu. Então, as experiências que a gente tem, só a gente pode contar para os outros, né? A viagem que você fez, só você fez. A sensação que você teve viajando, só você tem. A experiência que você adquiriu trabalhando na empresa X e que agora você consegue aplicar na empresa Y, só você consegue aplicar da forma com que você vai aplicar. Porque só você vivenciou aquilo, só você passou por aquela experiência. Então, dos 3 fatores, o conhecimento e experiências, eles se ligam com as habilidades técnicas também, obviamente. Então, o profissional do futuro, ele tem que acumular conhecimentos, seja específicos, vamos voltar, recapitulando. Vamos recapitular aqui. Sejam específicos ou sejam generalistas, né? Depende da situação. Depende da situação, você aplica um ou outro, né? Você aplica um ou outro. E as habilidades técnicas? A gente não pode esquecer as habilidades técnicas. Quer ver uma situação bem interessante? Tá? A situação, eu falo muito em educação porque é um meio que eu vivo, tá? Eu transito nesse meio aqui, que é o meio da educação. Pensa o seguinte, tá? Passamos os últimos 15 anos dizendo que o futuro da educação estaria na tecnologia. O futuro das empresas está na tecnologia. A tecnologia vai avançar tanto que vai substituir o papel de algumas pessoas dentro das empresas. Nós chegamos nesse ponto já tem um tempo, mas a gente passou os últimos 15 anos dizendo isso. E nos últimos 5 a gente passou já colocando em prática. A pandemia veio para dizer assim, olha gente, tá? Vocês precisam fazer isso o quanto antes. Vocês precisam tornar uma realidade aquilo que vocês estavam falando. Porque nesse momento a tecnologia nos salva de fazer as coisas. Nós conseguimos estudar, trabalhar à distância, nos divertir e tudo mais. A gente conseguiu por meio de uma tecnologia, né? E os profissionais que não estavam adaptados, que não tinham conhecimento técnico de determinadas áreas, né? Eles ficaram como assim, meu Deus, eu estou parado no tempo, não sei isso, só os outros sabem. Por quê? Porque muito se passou dizendo assim, ó, vocês precisam aprender isso, o futuro vai ser esse. Você não está vendo que as coisas estão migrando para cá? E você pode perceber ali na tua casa, por exemplo, certamente, pais, avós, essas pessoas, né, das nossas famílias, nem todos tinham conhecimento ou têm conhecimento de utilizar um celular, um smartphone da forma com que a gente utiliza, tá? Por quê? Porque eu não sou um nativo digital, eu precisei aprender. Hoje, muitos dos nossos alunos são nativos digitais, eles nasceram no meio de toda essa tecnologia, eles não precisam... Muitos dos alunos que vêm aqui, eles não precisam aprender a utilizar o computador, eles já sabem aprender, já sabem, porque eles aprendem sozinhos, é o meio deles, né? Mas quero voltar lá, que os nossos pais e avós, fora da nossa geração, da minha geração, tá? Também têm dificuldades, alguém precisou ensinar eles, alguns são mais habilidosos do que outros, né? Mas na prática, pensa que isso aqui aconteceu com milhões de pequenos negócios pelo país afora, mundo afora, né? Vamos trazer para a realidade do Brasil só. Aonde que o restaurante parou de atender, né, presencial.
Então você teve que se adaptar a utilizar o WhatsApp. Se você não vendia pelo WhatsApp antes, lamento. Alguém já estava fazendo isso antes de você. E aí você precisou se adaptar, né? Se você não tinha parceria com nenhum delivery, nenhum aplicativo de delivery, teve que fazer parceria. Se você é um professor, teve que aprender a utilizar plataformas de ensino digitais, precisou utilizar o YouTube para gravar vídeos e enviar, precisou aprender um montão de coisas de uma hora para outra, tá? Por quê? Por que a gente não fez isso antes, quando a gente percebeu que as coisas estavam caminhando para esse lado? Por que teve que acontecer alguma coisa tão grave, tão séria, para a gente se tocar de muitas coisas que a gente precisava ter aprendido, tá? Então, das habilidades técnicas que eu falo, é aquelas que a gente nunca pode parar de evoluir. Então, se hoje eu sei utilizar o meu computador com primazia para fazer a minha atividade, eu preciso sempre ficar de olho nas novas ferramentas que estão vindo para a minha área. E aquilo que eu preciso aprender e desenvolver, eu não posso ficar parado aqui onde eu estou estagnado, porque eu já tenho um domínio técnico tão grande desse equipamento que eu não preciso aprender outro. Quer ver na área da fotografia? Não citei essa área ainda. A fotografia hoje está migrando, as câmeras, elas estão... eu vou falar aqui, se você entende um pouco de câmeras, fotografia, você vai entender, senão não há necessidade, só por questão de exemplo. A gente hoje, a grande maioria dos profissionais trabalha com câmeras que tem um espelho dentro. É um espelho que a gente olha aqui em cima no visor e vê através desse espelho a imagem que vem lá da lente, tá? Toda vez que a gente pressiona o botão, esse espelho sobe e ele abre a cortina dentro e dá o espaço para gravar a foto aqui no sensor da câmera. Exatamente como funcionavam as câmeras antigas com filme. Abria a cortina, gravava a foto, queimava o filme aqui. Tá, tudo bem. Agora, as novas câmeras, elas estão vindo sem esse espelho, aonde que é tudo digital. O que você vê no sensor aqui é aquilo que você está vendo na foto. Então, o que a foto vai ser. Isso permite que as câmeras sejam menores, né? Compactas, mais leves, mais ágeis, enfim, com resoluções maiores, uma série de coisas, tá? Então, eu posso optar por continuar trabalhando somente com câmeras de espelho, olhar para essas outras e dizer assim, não, isso aqui é modinha e tal. Ou eu posso olhar para as duas e ver assim, olha, hoje eu trabalho dessa forma, talvez daqui a 2 ou 3, 4 anos, quando eu for comprar uma câmera nova, a minha câmera, a câmera nova, não terá mais espelho, ela será nesse outro formato, tá? É a mesma coisa quando a gente tá... Cadê meu celular? Enfim, quando a gente tá com o celular na mão e a gente só fica de olho nos aplicativos que a gente tem e usa no dia a dia e não tenta experimentar nada novo, tá? Então, como assim? Bom, hoje, o TikTok, por exemplo, está trazendo mares de pessoas, né? Oceanos de pessoas, de novos usuários diariamente para ele, tá? Não sou um usuário do TikTok, provavelmente eu não serei um usuário do TikTok, assim, de produzir conteúdo, mas eu confesso que eu consumo o conteúdo dele. Eu vou lá e olho pelo menos o que está acontecendo. Se eu saio e vou conversar com alguém, eu sei o que é o TikTok, né? Eu sei do que se trata. Por quê? Porque eu não paro. É uma habilidade técnica saber que existe o TikTok? Não, não é uma habilidade técnica, tá? Mas faz parte do nosso conhecimento de dia a dia, de você estar ligado. E o profissional do futuro, ele está ligado no novo aparelho que foi lançado, ele está ligado no novo aplicativo que está surgindo, ele está ligado que agora ele não precisa mais fazer essa função nesse software, que existe esse outro software. Então isso é estar atualizado constantemente, né? E nunca esquecer que a tecnologia ela vai continuar avançando a passos muito largos e que a gente precisa se manter atualizado. Então, quando eu trago aqui 3 fatores, que são os conhecimentos, as experiências e habilidades técnicas, eu quero dizer que a parte das habilidades técnicas está diretamente relacionada aos outros 2, que a gente precisa continuar, é uma evolução constante. Isso é em tudo, né? Ora, se você tiver que conversar, se você for para uma entrevista de emprego e o entrevistador vai conversar contigo sobre, sei lá, assuntos atuais, coisas atuais que estão acontecendo no mundo todo, tá? Se você parar para pensar agora,
Quais são os assuntos que você domina, que você poderia conversar com ele? Mas eu não tô falando durante a entrevista, tá? Pode ser que você encontre alguém no corredor da empresa, você encontre alguém e você comece a conversar com ela. Aí vem a questão assim, nossa, eu sou muito tímido, eu não consigo conversar com as outras pessoas assim, do nada, e não consigo, enfim. Aí está uma outra habilidade que você precisa desenvolver, que é a habilidade de comunicação, tá? Que nós vamos começar a conversar a partir de agora.